Nós vamos conversar agora com a Cíntia Machado, ela que é integrante do Agenda 2030, que é um programa, na verdade, de discussão da cidade do futuro, a cidade que desejamos para o amanhã. Esse projeto ele já tem um longo período de discussão e debate, e um dos assuntos que foi pesquisado foi justamente a qualidade do serviço público aqui na capital do transporte coletivo. A Cíntia já está aqui conosco, coordenadora, obrigado por participar aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite. Afinal de contas, quais são as conclusões a que chegaram essa pesquisa? O que pensa o teresinense sobre o transporte coletivo e para onde ele deve se encaminhar? Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pela participação e esse espaço para falar sobre o projeto e o transporte coletivo. Antes eu vou dar uma contextualização do que é o projeto, né? Esse projeto ele vem com uma parceria com a AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento. A prefeitura ganhou um concurso internacional para poder desenvolver esse projeto. E esse projeto hoje a gente é chamado de Observatório do Transporte, e a gente passou por uma fase de diagnóstico do transporte de Teresina, e nessa fase de diagnóstico a gente discutiu com os principais atores envolvidos no transporte. Quem são esses atores? São as pessoas que estão diretamente ligadas ao planejamento, à operação e à utilização. Então, esse Trans, Prefeitura, com a Semplan, os operadores, os motoristas e cobradores foram consultados, o sindicato, os operadores, as empresas de transporte coletivo, as associações de usuário, a gente contactou tanto as associações de cadeirante como usuário de transporte coletivo. Então, primeiramente, a gente fez esse diagnóstico, que é um levantamento geral apanhado das informações da situação atual do transporte, e foi feito um workshop também com parte de algumas universidades, né, grupos de liderança, e com isso a gente fez um diagnóstico levantando quais são os principais problemas. E nessa fase que a gente está atualmente, é justamente a fase de consulta ampla à população. Então a gente está com esse questionário, que a população pode entrar e responder, dar sua opinião, colocar quais são os principais problemas. Então, a gente vai fazer um diagnóstico do usuário, quantas vezes você usa, para que você usa, as principais dificuldades. Então, no final desse questionário, que a gente vai identificar como é o perfil da pessoa, ela vai poder priorizar esses problemas que já foram elencados inicialmente pelo diagnóstico, né? Então, os problemas são ligados tanto com a operação, com a gestão e com problemas de infraestrutura, né? Então, esse é o momento que a gente precisa que a população dê o seu feedback, dê sua resposta, diga o que pensa, para que a gente consiga priorizar essas questões, e com essas questões a gente vai passar para a próxima fase, que é uma fase que vai trabalhar os problemas e as constatações em cima do que todos estão vendo do transporte coletivo, e não só uma visão municipal, né, de gestão. E qual é o principal diante desse levantamento, qual foi a principal questão que vocês observaram e que já pode começar a ser trabalhada como algo a ser atacado para solucionar eventuais problemas? As questões são de operação, né? Então vão ter, por exemplo, levantamentos que são pertinentes a mulheres, principalmente, insegurança no transporte coletivo existe, insegurança de você esperar numa parada de ônibus, o tempo de espera, infraestrutura, então vias que podem ser melhoradas, né? Então existem vários pontos. A gente vai trabalhar esses pontos nessa segunda fase. Então, se foi levantado que, vamos dizer, o tempo de espera ou então a insegurança na parada de ônibus foi um dos principais problemas levantados, que dá insegurança à pessoa e querer utilizar o transporte, então isso a gente vai passar para a segunda fase, que é uma fase de processo de inovação aberta, que a gente chama. Então, tratar essas questões com tecnologia, e a população, pessoas da área de tecnologia, vão apresentar projetos e trabalhar isso junto com o município, né? Então, a gente tem inicialmente uma tecnologia que a gente apresentou nesse projeto, que é chamada tecnologia blockchain, que ela inicialmente foi planejada para ser utilizada nesse processo de inovação aberta, de planejamento dessas soluções, mas ele está aberto para outras tecnologias a serem utilizadas. Agora, doutora Cíntia, coordenadora do Agenda 2030, algumas questões evidentemente não devem ser tocadas
pelo Agenda 2030, até porque são propostas que nascem dos estudos, como é o caso, por exemplo, da integração dos serviços de transporte coletivo. Esse caminho me parece que um caminho sem volta. A ideia é aprimorar, a partir daqui, o modelo de transporte coletivo que se faz? Exatamente. Então, essa situação atual que a gente está vivendo, o projeto ele já tem mais de um ano, né? Ele começou a ser implantado no finalzinho do ano passado, né, com essa análise de diagnóstico, e além de uma situação que é uma nova realidade, que é a integração, a gente também está abordando no questionário a situação da pandemia, porque é uma visão que a gente tem que ter daqui para frente, né? O que está acontecendo vai ser uma nova realidade que a gente não vai conseguir retornar ao que era, né? Sempre novos cuidados, novos distanciamentos. Então, isso são coisas que a gente precisa analisar, né? Tanto pelo meio do gestor, como através de entender o usuário, entender como ele vai se comportar nessa nova situação, para a gente planejar daqui para frente. Então, a integração e a pandemia são realidades novas, né, que são para continuar, né, são para daqui para frente. A gente pode retornar uma realidade como a atual daqui a alguns anos, mas isso a gente tem que pensar no hoje para agora, né? Agora, doutora Cíntia, uma outra pergunta e eu vou aproveitar as dúvidas dos telespectadores que mandam mensagens para o 99040322. Horário dos ônibus. Muita gente diz o seguinte, aliás, tem uma pesquisa feita pela Secretaria de Cultura, me parece pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, que faz um levantamento sobre o horário de funcionamento dos ônibus e a forma como atende a comunidade, que pretende participar de eventos públicos ou eventos culturais que acontecem à noite. A principal reclamação é que depois de um determinado horário da noite, até para sair do centro, como ali da Praça Pedro II, já é um pouco mais difícil de se conseguir ônibus. Existe uma proposta para se atacar esse problema? Existe justamente isso. A gente vai constatar quais são as principais reclamações. Se isso for uma reclamação que chegou no topo, então essa vai ser uma proposta que a gente vai atacar. O projeto ele é amplo, ele é aberto, no sentido de que a gente não tem... a gente vai encontrar qual é esse ponto a ser atacado, né? A gente, que eu digo, todos os órgãos ao mesmo tempo, município, população. Então, é esse projeto que o diagnóstico vai trazer. O que é que mais a população anseia que seja resolvido, né? Então, por exemplo, dentro do município a gente tem uma visão, os operadores têm outra e a população vai ter uma outra. Então, se essa for uma questão, falta de ônibus no horário noturno, né, como resolver esse problema? Então, essas são questões que a gente pode tratar se isso for a prioridade do projeto. Existe alguma possibilidade de construção de um serviço mais integrado com o transporte ferroviário? Há algo nessa linha que o Agenda 2030 já considere, doutora? Existem outros projetos no município que tratam sobre essa questão. O observatório em si, o Observatório do Transporte em si não está tratando sobre isso, ele está focado no transporte coletivo, mas é um ponto que pode ser levantado e a gente vê como tratar isso em outros projetos, já que já existe um diálogo com outros projetos com relação ao transporte ferroviário, transporte de outros municípios, né? A gente fala também da RID, que a gente chama a Rede Integrada de Teresina, Timon e as cidades do entorno. Então, existe essa preocupação, mas não nesse projeto. Qual é a possibilidade das pessoas que estão nos assistindo agora de participarem dessa pesquisa? Elas podem colaborar com informações de que maneira? Podem, justamente o que a gente está pedindo é que todo mundo contribua com esse questionário, responda esse questionário, participe, e quanto mais pessoas participarem, mais conciso a gente vai ter esse resultado e a população vai poder contribuir diretamente com todo esse processo. Feito através da internet? Exatamente, bit.ly/questionário transporte. bit.ly/questionário transporte. Olha, é simples, né? bit. bit.ly/questionário transporte. bit.ly/questionário transporte, para você falar o que você pensa sobre o transporte coletivo da capital e assim ajudar na construção de modelos novos. Doutora Cíntia, quero agradecer a senhora, muito obrigado pela participação aqui conosco, falando a respeito dessa pesquisa, ela é coordenadora do Agenda 2030. Muito obrigado.
Muito obrigada pela participação e poder divulgar esse projeto que é muito importante para a gente.